E pessoal, foi lançada mais uma série animada do Batman. Eu estou falando do desenho Bat-Fam, que foi traduzido aqui no Brasil como Bat-Família, e é uma continuação direta daquele longa animado Pequeno Batman. E é mais um desenho da DC que meio que ninguém pediu, e como eu sei que ninguém tá animado com esse desenho, e ninguém vai assistir, convenhamos, eu decidi assistir por vocês. E também porque eu achei que daria um bom vídeo. Só que na minha cabeça, eu achei que o desenho ia ser ruim e eu ia poder destilar um monte de hate durante 15 minutos e vocês iriam ficar super entretidos aqui vendo eu ficar maluco porque eu não gostei de um desenho pra criança, sendo que eu tô completamente fora do público-alvo. Mas o problema do Bat-Família é que ele é totalmente aceitável. Acabou com a minha pauta de hate aqui. E o que eu vou fazer agora? Mas assim, ó, falando sério, apesar de ninguém estar realmente interessado nesse desenho, eu tinha um mínimo de curiosidade, porque eu preciso admitir que o Pequeno Batman é uma boa animação. É uma animação de Natal bem escrita. Eu gosto do traço? Óbvio que não. Eu gosto do Batman com esse visual aqui que imita o queixo rubro lá dos Padrinhos Mágicos? É óbvio que não. Eu odeio o Batman barbudo, acho que não tem nada a ver com o Batman. E eles fizeram o Batman barbudo, mas eu tenho que engolir isso. E aqui nesse desenho, tudo aquilo que foi legal no Pequeno Batman tá presente. E na verdade, eles até vão expandir algumas coisas. E a adição de alguns personagens para a Bat-Família realmente é certeira demais. É uma Bat-Família totalmente não convencional. A gente tem Ra's al Ghul, a gente tem Morcego Humano, a gente tem a Vulcana, que é uma vilã do Superman. Quer dizer, eu conhecia por causa de um episódio dela no Superman Animated Series, eu conheci como vilã do Superman. Mas se não for vilã do Superman, também dane-se, ninguém tá nem aí com a Vulcana. Você tem o Alfred, você tem o Damian, e você tem a Alicia, que é sobrinha do Alfred. E nessa temporada aqui, a gente tem uma história maior acontecendo, tem um mistério, assim, maior que eles vão desenvolvendo ao longo dos episódios, mas de uma forma geral, os episódios são bem focados para desenvolver um personagem ali da Bat-Família. E, surpreendentemente, todos os personagens são importantes. Sim, o Damian, que é o pequeno Batman e não o Robin nesse universo, o que eu acho muito idiota. Pra mim ele tinha que ser o Robin, mas enfim, eu tô deixando o meu lado fã gritar. O Damian é o principal, mas todos os outros também são muito importantes. E aí que tá, eu acho que é o grande mérito desse desenho. Ele é bem escrito, mas pelo amor de Deus, não pensem que é Batman Animated Series, não pensem que é pra vocês. Eu tô dizendo que ele é bem escrito pro seu público-alvo, que provavelmente são crianças de 5 anos. Por exemplo, eu acho esse desenho bem melhor que Batwheels. Vocês lembram, né, o desenho do Batman de carros, que os carros falam? Ai, aquele desenho. Bat-Família é um desenho muito mais aceitável e menos comercial. Aliás, eu diria que ele é zero comercial, porque, sinceramente, eu acho que ninguém vai ver esse desenho. Ah, é pra criança. Mas eu nem sei se as crianças vão ver esse desenho, tá ligado? Foi feito porque alguém queria fazer. Mas vocês sabem o que me dá raiva? É que essa pessoa que queria muito fazer esse desenho entregou a alma, entregou o coração. E todo mundo meio que se envolveu pra fazer o desenho, a melhor versão desse desenho possível. Ah, é um desenho pra criança de 8, 10 anos? Então vou fazer a melhor versão possível desse desenho. Cara, eu fiquei realmente surpreendido como que o Ra's al Ghul, fantasma, porque ele tá morto, sabe? E ele fica vagando na mansão Wayne como um fantasma. Ele é genuinamente engraçado. E até quando a gente trata esse desenho como mais um desenho dentro da história riquíssima que o Batman tem de desenhos e séries animadas, esse desenho tem algo diferente a oferecer, que pra mim é a questão da abordagem do Bruce. Porque esse Batman, desde o início, ele tem muito orgulho da família que tem. E ele quer mostrar a família que ele tem. Ele quer ficar mais tempo com o Damian, ele gosta do Alfred. Ele não é o Batman nervoso que quer ficar sozinho. Claro, a gente teve o Lego Batman, o filme, que é o Batman passando por uma jornada de ser trevoso, querer ficar sozinho, com o Batman que entende que a Bat-Família é importante. Mas esse desenho, ele já parte do pressuposto que o Batman entende que a família dele é importante. Ele ama o Damian. Ele quer ficar o tempo todo com o Damian. Ele ama essa família disfuncional que ele tem. Tem um episódio muito inteligente no final da temporada, que é o Bruce Wayne fazendo uma entrevista com a Vicky Vale na mansão Wayne pra mostrar a família dele. E ele tem essa coisa de querer mostrar que a família dele é perfeita, porque na memória dele, quando os pais dele faziam isso com ele, todo mundo achava a família Wayne perfeita. E ele quer fazer a mesma coisa. Só que daí essa família aqui, que ela é perfeita dentro do seu jeito de ser perfeita, mas ela é totalmente bagunçada, e isso gera algumas coisas muito engraçadas nesse episódio, isso resulta num baita arco do Batman nesse episódio. Então, cara, esse desenho conseguiu ter uma abordagem diferente pro Batman,
que é totalmente condizente com o personagem, sem trair o personagem, ao mesmo tempo que entrega situações engraçadas que vão desenvolver os personagens. Então, que raiva desse desenho, porque eu não consigo encontrar formas de falar mal dele. E eu tô louco pra falar mal dele. Só que não se enganem, tem coisas ruins, tá? Pô, tem um momento ali que o Rei Tut fica chutando a bunda do Batman. Meu Deus, isso é tão idiota. Só que a gente ainda não chegou na etapa do vídeo pra falar mal do desenho. Vamos aproveitar os pontos positivos ainda. E o Batman tem esse negócio assim, ó, que eu acho que ele nos mimou de um jeito muito errado. Porque como o Batman teve o Batman Animated Series, que é uma das melhores séries animadas de todos os tempos. E depois a gente teve o desenho do The Batman, que é outro desenho muito legal do Batman. Esses dois desenhos aí são desenhos que se levam a sério, sabe? Não é piada, não é humor. O Batman Brave and the Bold já entra mais pra comédia. O Batman Brave and the Bold foi o primeiro desenho que tentou quebrar essa expectativa que todo mundo tem de um desenho do Batman, que é pra ser essas coisas mais sérias. E na época que o desenho do Batman Brave and the Bold saiu, muitas pessoas não gostaram. Aqueles episódios do Batmite que ele fica falando mal dos fãs porque não gostaram desse desenho por ser mais infantil, aquilo realmente aconteceu. É uma linguagem meta, porque as pessoas reclamavam. Mas o tempo foi passando e a história mostrou que o desenho do Batman Brave and the Bold ele não deve nada ao The Batman, por exemplo. São abordagens completamente diferentes e totalmente válidas. E que cada episódio consegue tirar o máximo do seu conceito. Especialmente os episódios do Batmite, esses são os melhores. Então, ali foi quando eu aprendi que não dá pra subestimar um desenho do Batman, porque ele tem uma pegada mais infantil. Tanto é que o desenho que veio depois, o Beware the Batman, que é um desenho que tem uma pegada mais séria, e pra mim esse é o pior desenho do Batman, mas disparado. Eu não gosto desse desenho. Eu acho horrível, eu acho muito feio. E depois do Beware the Batman, a gente ficou nesse hiato gigante de séries animadas, até ter o Caped Crusader, que era um desenho do Batman que eu tava com uma expectativa enorme. Pô, é o traço do Batman Animated Series. Era o sucessor espiritual do Batman Animated Series. E eu achei o desenho meio qualquer coisa, sabe? Eu achei o desenho... ok, não é o Batman Animated Series. E eu era o público-alvo do desenho, e o desenho não me encantou. É ruim? Não, não é ruim. É ótimo? Não, também não é. É só mais um desenho do Batman. Esse é o problema que eu acho que a gente chegou. Quando a gente chega num desenho como esse da Batfamília, fica a dúvida, como que ele vai ficar na história? É só mais um desenho do Batman? Ou ele tem algo diferente a oferecer? Ele tem alguma coisa a querer mostrar? E eu, de verdade, acho que ele tem. Em várias vezes, o roteiro dos episódios me surpreendeu. Mas ao mesmo tempo que ele tem algo a oferecer, ele vai ter outros momentos que são muito qualquer coisa. O próprio mistério geral da temporada é muito qualquer coisa. Então não é como se a gente estivesse falando aqui de uma gema absolutamente desconhecida, que ninguém vai assistir, mas que na verdade é o Lego Batman de qualidade. Não é. Tá bem longe do Lego Batman, tá? Mas ainda assim, eu acho que esse desenho tem mais a falar, surpreendentemente, do que o Batman Caped Crusader, que era o desenho que eu fiquei anos esperando para ter a continuação. Eu gostaria, de alguma forma, a gente poder voltar nos anos 90 e poder fazer desenhos sérios do Batman e criança de 5 anos poder assistir. Mas a gente não vive mais nessa época. Fazer um desenho sério do Batman nos leva a um público mais adulto, é um nicho. E quando você quer fazer um desenho para criança de 5 anos, você vai pro nicho. Você não consegue mais fazer desenhos que conversam com todo mundo, sabe? Não, você tem que trabalhar em nichos. Eu odeio isso, porque eu queria que uma criança de 5 anos pudesse assistir um novo desenho nível Batman Animated Series. Mas, se uma criança hoje de 5 anos vai assistir o Batfamília, eu acho que ele vai estar com um bom desenho do Batman. Eu só não sei se ele vai se apaixonar pelo Batman por causa desse desenho, sabe? Porque ele realmente pode ser muito bom em alguns momentos, mas eu acho que ele não tem as coisas que me fizeram ficar apaixonado pelo Batman, sabe? Por exemplo, os últimos 2 episódios que envolvem um grande plano do Coringa. São episódios que bebem um pouco da fonte da história do Lego Batman, o filme, e do Batman do Futuro, o Retorno do Coringa. Eles meio que tentam fusionar essas histórias numa coisa só. Só que não funciona tão bem quanto essas duas histórias, sabe? O Lego Batman, o filme, ele é um filme infantil, mas o punch emocional dele é tão foda, é tão sensacional, que ele vai funcionar com qualquer idade. O Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, tem aquele flashback do Batman Animated Series, que é maravilhoso. E aqui eles tentam convergir ideias, e no final é divertido, é legal, mas é isso. Não é nada maravilhoso. E aqui estou eu, tentando encontrar um defeito do Batfamília. E quanto mais eu reflito sobre o desenho, mais único eu acho que ele é.
Por mais que eu não goste desse traço, eu acho horroroso. Ele entrega coração. E coração é algo que o Batman Caped Crusader não teve e o Beware the Batman não teve. Coração, coração é o The Batman, o Brave and the Bold e o Batman Animated Series. E agora, surpreendentemente, ninguém vai ver o desenho, mas tipo, dane-se, o Bat-Família tá no hall das animações que tem coração, que tem algo a dizer. Isso significa que Bat-Família é um desenho maravilhoso? Óbvio que não. Aqui, ó, eu assisti os 10 episódios e foi até um pouco engraçada a minha reação, porque os episódios ímpares eu gostava. Aí os episódios pares eu achava meio qualquer coisa. O primeiro episódio, que é a introdução da Vulcana ali, é bom. Aí o segundo episódio é um passeio do colégio, meio qualquer coisa. Mas tem parademônios do Darkseid, então, sei lá, isso é interessante. O terceiro episódio tem a filha do Chapeleiro Louco com o Chapeleiro Louco e o Damon desobedecendo ordens. Esse episódio eu achei bem engraçado. O episódio 4 envolve levar uma criança pro trabalho, daí o Batman leva a Vulcana ali. E tem a grande revelação que aparece o Cara de Barro. Mas é meio que qualquer coisa esse episódio aí, né? E esse episódio, né, como moral da história, do que eles querem fazer, eu achei qualquer coisa, mas tem a piada da cadeira. A piada da cadeira é boa. No episódio 5, o Bruce tá querendo contar o segredo que ele é o Batman pra essa nova personagem aí, a Alicia, que é sobrinha do Alfred. Mas acontece todo um plot twist interessante com todo mundo indo no cinema, sabe? Cara, esse episódio é muito legal. Aí o episódio 6 é da Vulcana, né, que se chama Claire, fazendo uma pintura. Eu achei meio qualquer coisa, mas conta a origem dela, pelo menos. O 7 é o episódio que foca no morcego humano. Aí o episódio 8 é esse que eu falei da entrevista, que eu achei bem legal. E os episódios 9 e 10 são os que encerram, né? Que tem esse negócio aí do Coringa com o Damian. Que eu achei ok também, mas não é tão bom quanto o da entrevista do Batman. Acho que esse é o melhor episódio, tá? A verdade é que, de vez em quando, a gente tem esse problema de sempre querer o que a gente espera. A gente quer um desenho do Batman com um traço melhor. E aí já julga o desenho que tem um traço feio como se fosse uma coisa inútil. Ah, já que é pra criança, não vou assistir, não é interessante. Pra quem é fã de Batman, eu acho que super vale a pena assistir, de verdade. E eu prefiro assistir os 10 episódios aqui desse desenho de novo do que assistir o Batman Caped Crusader, do que assistir o Beware the Batman. Porque pelo menos esse desenho tem alguma coisa a dizer. Pelo menos esse desenho tem coração. Pelo menos eles tiveram uma ideia super legal do Ra's al Ghul tá fantasma na mansão Wayne. E ele fica brigando com o Alfred. Porque ele queria que o Damien fosse vilão e o Alfred quer que ele seja herói. Mas assim, ó, também vamos contrabalancear, não é só elogio, não pensem que é sensacional. Tem também um monte de coisa chata no desenho, tá? Tem essa corporação de vilões que estão se reformando, e daí toda hora esses vilões têm que reaparecer. A única vez que realmente vale a pena esses vilões que estão reformados é no episódio da entrevista, que ali é bem engraçado. Mas no geral esses vilões estão ali porque, olha, tem que reformar os vilões e tal, olha como a gente é legal. Ai, e, sei lá, não dá nada realmente interessante com eles até o episódio 8. A história ao longo da temporada, porque tem um grande mistério ao longo da temporada, primeiro com um novo personagem que se chama Brilhante, e é um mistério, né, quem que é esse personagem. Mas, gente, é um desenho pra criança de 8 anos, não é tão difícil de desvendar o mistério de quem que é o Brilhante, tá? Por sorte, eles não enrolam tanto assim pra revelar quem que é o Brilhante. E na segunda metade da temporada, tem o mistério do triângulo que alguém roubou, e eles estão procurando esse triângulo, e o Batman vai resolvendo esse mistério sem falar pro Damon, porque ele não quer envolver o Damon numa coisa perigosa. E aí você já viu, né? Tem todo um arco do Batman confiar mais no Damon, de compartilhar as coisas. É só que a grande revelação de quem tava por trás de tudo, né? Que, vejam só, é o Coringa. É bem chato, bem qualquer coisa. Mas quando a gente tá falando dos personagens individualmente, nos arcos que eles passam, no jeito que eles vão ser integrados na Bat-Família, isso eu acho que funciona bem. E como eu disse, tem alguns episódios ali que eu achei meio chatos. Mas o elenco tem um carisma bem único, assim. O que eu quero reclamar? Eu acho que o desenho tem um bom roteiro, faz um arco interessante pro Bruce, tem sim episódios bem divertidos. Poderia ser melhor? Poderia. É melhor que Batman Brave and the Bold? Não. É melhor que The Batman? Não. É melhor que Batman Animated Series? Também não. Alguém vai assistir esse desenho? Não, ninguém vai assistir esse desenho. Vai ser um fracasso? Vai ser cancelado na primeira temporada ou na segunda? Provavelmente. Mas sei lá, se pelo menos uma criança assistir esse desenho e ele gostar, e depois ir atrás de coisas do Batman, e daí gostar do Batman Animated Series, eu acho que já vai ter valido a pena. Porque, no meu entender, não é assim tão difícil de uma criança gostar desse desenho. Porque eu acho que ele tem qualidades de verdade. Ele não foi feito de qualquer jeito, ele não foi feito de qualquer jeito para preencher tabela de conteúdo da Prime.
Dá pra ver que as pessoas estavam realmente interessadas em fazer um desenho do Batman com uma abordagem diferente, um traço que eu não gosto, mas uma abordagem diferente e bem feita com coração. E talvez hoje, depois de tantas séries animadas do Batman, talvez seja isso que, no fim do dia, realmente conte. Um desenho que tenha coração, um desenho que, se fizer uma criança se apaixonar pelo Batman, já vai ter valido a pena. Então, sinto decepcioná-los, mas hoje não tem hate pra Bat-Família, porque realmente é um desenho que eu achei legal. De novo, não é pra mim, provavelmente também não é pra você, mas considerando o público-alvo, considerando a proposta, considerando a execução, eu acho que ele cumpriu o seu objetivo. E se tiver uma segunda temporada, eu vou achar totalmente justo. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam de Bat-Família. Ou se vocês não viram, né? Ou sei lá, se vocês viram o desenho, porque eu acho que ninguém vai ver esse desenho além de mim. E no mais, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e tchau, tchau. E esse foi o vídeo analisando o desenho da Bat-Família. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.